Capítulo V. O fim. Não há relatar o que houve a 3 e a 4. A luta, que viera perdendo dia a dia o caráter militar, degenerou, ao cabo, inteiramente. Foram-se os últimos traços de um formalismo inútil em deliberações de comando, movimentos combinados, distribuições de forças, os mesmos toques de cornetas, e por fim a própria hierarquia, já materialmente extinta num exército sem distintivos e sem fardas. Sabia-se de uma coisa única: os jagunços não poderiam resistir por muitas horas. Alguns soldados se haviam abeirado do último reduto e colhido de um lance a situação dos adversários. Era incrível, numa cava quadrangular, de pouco mais de metro de fundo, ao lado da Igreja Nova, uns 20 lutadores, esfomeados e rotos, medonhos de ver-se, predispunham-se a um suicídio formidável. Chamou-se aquilo o Hospital de Sangue dos Jagunços. Era um túmulo. De feito, lá estavam, em maior número, os mortos. Alguns de muitos dias já, enfileirados ao longo das 4 bordas da escavação e formando o quadrado assombroso dentro do qual uma dúzia de moribundos, vidas concentradas na última contração dos dedos nos gatilhos das espingardas, combatiam contra um exército. E lutavam com relativa vantagem ainda. Pelo menos fizeram parar os adversários. Destes os que mais se aproximaram lá ficaram, aumentando a trincheira sinistra de corpos esmigalhados e sangrentos. Viam-se, salpintando o acervo de cadáveres andrajosos dos jagunços, listras vermelhas de fardas. E entre elas as divisas do sargento ajudante do 39º que lá entrará, baqueando logo. Outros tiveram igual destino. Tinham a ilusão do último recontro feliz e fácil, romperem pelos últimos casebres envolventes, caindo de chofre sobre os titãs combalidos, fulminando-os, esmagando-os. Mas eram terríveis lances, obscuros para todo sempre. Raro tornavam os que os faziam. Aprumavam-se sobre o fosso e sopeava-lhes o arrojo o horror de um quadro onde a realidade tangível de uma trincheira de mortos, argamassada de sangue e esvurmando pus, vencia todos os exageros da idealização mais ousada. Salteava-os a atonia do assombro. Canudos não se rendeu. Fechemos este livro. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até ao esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer. Quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Forremo-nos a tarefa de descrever os seus últimos momentos. Nem poderíamos fazê-lo. Esta página, imaginamo-la sempre profundamente emocionante e trágica, mas cerramo-la vacilante e sem brilhos. Vimos como quem vinga uma montanha altíssima. No alto, a par de uma perspectiva maior, a vertigem. Ademais, não desafiaria a incredulidade do futuro a narrativa de pormenores em que se amostrassem mulheres precipitando-se nas fogueiras dos próprios lares, abraçadas aos filhos pequeninos? E de que modo comentaríamos, com a só fragilidade da palavra humana, o fato singular de não aparecerem mais, desde amanhã. De 3, os prisioneiros válidos colhidos na véspera, e entre eles aquele Antônio Beatinho que se nos entregará, confiante, e a quem devemos preciosos esclarecimentos sobre esta fase obscura da nossa história? Caiu o arraial às 5. No dia 6 acabaram de destruir desmanchando-lhe as casas, 5.200 cuidadosamente contadas. O cadáver do conselheiro. Antes, no amanhecer daquele dia, comissão adrede escolhida. Descobrir o cadáver de Antônio Conselheiro. 107. Jazia num dos casebres anexos à latada, e foi encontrado graças à indicação de um prisioneiro. Removida breve camada de terra.
apareceu no triste sudário de um lençol imundo, em que mãos piedosas haviam disparzido algumas flores murchas, e repousando sobre uma esteira velha, de tábua, o corpo do famigerado e bárbaro agitador. E estava hediondo, envolto no velho hábito azul de brim americano, mãos cruzadas ao peito, rosto tumefato e esquálido, olhos fundos cheios de terra. A mal o reconheceram os que mais de perto o haviam tratado durante a vida. Desenterraram-no cuidadosamente. Dádiva preciosa, único prêmio, únicos despojos opimos de tal guerra. Faziam-se místeros máximos resguardos para que se não desarticulasse ou notas a segunda edição. Este livro, secamente atirado à publicidade, sem amparos de qualquer natureza, para que os protestos contra as falsidades que acaso encerrasse se exercitassem perfeitamente desafogados, conquistou, franca e espontânea, expressa pelos seus melhores órgãos, a grande simpatia nobilitadora da minha terra, que não solicitei e que me desvanece. Os únicos deslizes apontados pela crítica são, pela própria desvalia, bastante eloquentes no delatarem a segurança das ideias e proposições aventadas. É o que demonstra esta resenha rápida. E, me estranhou-se a expressão. Mas devo mantê-la e mantenho-a. Não tive o intuito de defender os sertanejos, porque este livro não é um livro de defesa, é, infelizmente, de ataque. Ataque franco e, devo dizê-lo, involuntário. Nesse investir, aparentemente desafiador, com os singularíssimos civilizados que, nos sertões, diante de semibárbaros, estadiaram tão lastimáveis selvatiquezas, obedecia ao rigor incoercível da verdade. Ninguém o negará. E se não temessem vai-dar-me em paralelo que não mereço, gravaria na primeira página a frase nobremente sincera de Tucídides, ao escrever a história da Guerra do Peloponeso, porque eu também, embora sem a mesma visão aquilina, escrevi. Sem dar crédito às primeiras testemunhas que encontrei, nem as minhas próprias impressões, mas narrando apenas os acontecimentos de que fui espectador ou sobre os quais tive informações seguras. Segunda, viu-se nesta frase uma inexatidão e um dos imaginosos traços do meu apedrejado nefelibatismo científico. 108. Ora, escasseando-me o tempo para citar autores, limito-me a apontar a página 168 da Geologia de Contagion sobre a erosão das rochas, des actions physiques et chimiques produites par les eaux pluviales plus ou moins chargées de acide carbonique, principalmente sur les roches les plus attaquables aos acides, como les calcaires etc. Para o caso especial do Brasil, encontra-se ainda a página 151 do livro de Emanuel Liais, sobre a nossa conformação geológica, a caracterização do fenômeno que se montre 3 grande échelle. Sans doute a cause de la fréquence et de l'as de des pluies de orage. No entanto, o crítico leciona, nem as chuvas causam erosões, por conterem algumas moléculas a mais de nitro ou de amoníaco, senão pela rijeza da camada horizontal superior em relação às camadas moles inferiores etc. Extraordinária geologia, esta. Terceira, apresso-me em corrigir evidentíssimo engano, tratando-se de noção tão simples. Leia-se, nas folhas, de cédulas expandidas em vilosidades. Quarta, a outro dizer malcenado. Impugna o respeitável cientista. Penso que se a natureza combate os desertos, apenas o facies geográfico modifica as condições extrínsecas do meio. E se violência importa a modificação, violar é desobedecer ao pré-estabelecido. Assim, não há violação contra as leis gerais dos climas, eis o que não padece dúvida. 109. Inexplicável contradita, esta, que investe com todas as conclusões da meteorologia moderna. Basta saber-se que, sendo as leis gerais de um clima as que se derivam das relações astronômicas, as próprias ondulações das isotermas, indisciplinadamente recurvas, mas que seguiriam os paralelos se respeitassem aquelas leis, são um atestado da violação
Nem precisávamos exemplificar o predomínio permanente das causas particulares ou secundárias na constituição climática de qualquer país. De Santos, cujo clima equatorial é uma anomalia em latitude superior à do trópico, a Groenlândia coberta de gelos fronteira às paragens benignas da Noruega, encontraríamos esplêndidos exemplos. Ainda recentemente no belo livro sobre a psicologia dos ingleses, Bolt assinala o fato de ter a Inglaterra, no paralelo de 52º temperatura igual a 32º de lat. dos Estados Unidos. Quem quer que acompanhe num mapa a isoterma de 0°, partirá da frigidíssima Islândia, avançará para o sul, numa curva caprichosa, para a Inglaterra, que não tocará, torcerá depois para o extremo norte da Noruega, e volverá de novo ao sul e se aproximará, nos meses frios, de Paris e de Viena, a que assim se ligam. Malgrado latitudes muito mais baixas, a enregelada terra polar. E o viajante que perlonga nossa costa, do rio à Bahia, demandando o Equador, não vai também por uma linha quase inalterável, traduzindo geometricamente um regime constante, espelhado na uniforme opulência das matas que ajardinam o litoral. Vastíssimo. Mas se parar em qualquer ponto e avançar para o ocidente, por um paralelo, pela linha definidora, astronomicamente, da uniformidade climática, deparará transcorridas poucas dezenas de léguas hábitats inteiramente outros. Não estão, nestes exemplos, que multiplicaríamos se quiséssemos, palmares violações das leis gerais dos climas? Há uma contradição apontada pelo mesmo crítico, diz ele. Vejo a página 70 os dizeres categóricos, não temos unidade de raça. Não a teremos, talvez, nunca. E à página 616 lá está a proposição de que em Canudos se atacava a rocha viva da nossa raça. Neste salto mortal de 616 a 70 igual a 546 páginas é natural que se encontrem coisas disparatadas. Mas quem segue as considerações que alinhei acerca da nossa gênese, se compreende que de fato não temos unidade de raça. Admite também que nos vários caldeamentos operados eu encontrei no tipo sertanejo uma subcategoria étnica já formada, página 108, liberta pelas condições históricas, página 112, das exigências de uma civilização de empréstimo que lhe perturbariam a constituição definitiva. Quer isto dizer que neste composto indefinível, ou o brasileiro, encontrei alguma coisa que é estável, um ponto de resistência. Recordando a molécula integrante das cristalizações iniciadas. Era natural que, admitida a arrojada e animadora conjetura de que estamos destinados à integridade nacional, eu visse naqueles rijos caboclos o núcleo de força da nossa constituição futura, a rocha viva da nossa raça. Rocha viva, e a locução sugere-me um símile eloquente. De fato, a nossa formação como a do granito surge de 3 elementos principais. Entretanto, quem ascende por um cerro granítico encontra os mais diversos elementos, e naqui a argila pura do feldspato decomposto, variamente colorida, além a mica fracionada, rebrilhando escassamente sobre o chão, adiante a arena friável, do quartzo triturado, mais longe o bloco moltoné, de aparência errática, e por toda a banda mistura desses mesmos elementos com a adição de outros, adventícios, formando um incaracterístico solo arável, altamente complexo. Ao fundo, porém, removida a camada superficial, está o núcleo compacto e rígido da pedra. Os elementos esparsos, em cima, nas mais diversas misturas, porque o solo exposto guarda até os materiais estranhos trazidos pelos ventos, ali estão, embaixo, fixos numa dosagem segura, irresistentes, e íntegros. Assim, à medida que aprofunda, o observador se aproxima da matriz de todo definida, do local. Ora, o nosso caso é idêntico a desde que sigamos das cidades do litoral para os vilarejos do sertão. A princípio uma dispersão estonteadora de atributos, que vão de todas as nuances da cor a todos os aspectos do caráter. Não há
Distinguir-se o brasileiro no intricado misto de brancos, negros e mulatos de todos os sangues e de todos os matizes. Estamos à superfície da nossa gens, ou melhor, seguindo a letra a comparação de há pouco, calcamos o humus indefinido da nossa raça. Mas entranhando-nos na terra vemos os primeiros grupos fixos, ou o caipira, no sul, e o tabaréu, ao norte, onde já se tornam raros o branco, o negro e o índio puros. A mestiçagem generalizada produz, entretanto, ainda todas as variedades das dosagens díspares do cruzamento. Mas à medida que prosseguimos estas últimas se atenuam. Vai-se notando maior uniformidade de caracteres físicos e morais. Por fim, a rocha viva, ou o sertanejo. Sexta, a mais não fujo ainda a nova objeção, porque se tivemos inopinadamente, ressurreta em armas em nossa frente, uma sociedade velha, uma sociedade morta, galvanizada por um doido, se tivemos aquilo, continua o crítico, não se compreende como na Guerra de Canudos se atacasse a rocha viva da nossa raça. Ao falar em sociedade morta, referi-me a uma situação excepcional da gente sertaneja corrompida por um núcleo de agitados, página 205. O mesmo paralelo feito na mesma página com estados idênticos de outros povos delata-lhe o caráter excepcional. De modo algum enunciei uma proposição geral e permanente, se não transitória e especial, reduzida a um fragmento do espaço. Canudos, e a um intervalo de tempo, ou o ano de 1897. Nada mais límpido. Encontraríamos perfeito símile nessa misteriosa isomeria, mercê da qual corpos identicamente constituídos, com os mesmos átomos num arranjo semelhante, apresentam todavia propriedades diversíssimas. Assim pensando, e que se não irritem demais as sensitivas do nosso meio científico com mas esta arrancada feroz de nefelibatismo, eu vejo, e todos podem ver, no jagunço um corpo isômero do sertanejo. E compreendo que Antônio Conselheiro repontasse como uma integração de caracteres diferenciais, vagos e indefinidos, mal percebidos quando dispersos pela multidão, e não como simples caso patológico, porque a sua figura de pequeno grande homem se explica precisamente pela circunstância rara de sintetizar, de uma maneira empolgante e sugestiva, todos os erros, todas as crendices e superstições, que são o lastro do nosso temperamento. Sétima, isto também sugeriu reparos prestadios amadores, estremecendo por todas as corolas da botânica apisoadas pelo meu nefelibatismo científico, eterno label, puseram embargos ao dizer, doutrina, psique, correrio do livro, revista do Centro de Letras e Artes, Campinas, número 2, 31 de janeiro 1903. E pontificaram, em Caatinga. Mato ruim é o resultado não do terreno mas da secura do ar, ao passo que as catanduvas são florestas cloróticas, mato doente, resultante da porosidade e da secura do solo. Adorável objeção. Começa insurgindo-se contra o tupi e termina insurgindo-se contra o português. Caatinga, mato ruim. Caatanduva, mato doente. Florestas cloróticas. Clorose de uma planta significando, em vernáculo, o seu estiolamento, isto é, alteração mórbida determinada pela falta de luz, são originalíssimas aquelas matas nas regiões brasileiras onde vegetam em pleno fustigar dos sóis. Quanto à célebre doutrina, duas palavras. A discriminação dos aspectos da nossa flora é ainda um problema que aguarda solução clara. Observando que o aspecto principal da caatinga, mato branco, é o de um cerrado rarefeito e tolhiço, e que o da catanduva, mato mau, áspero, doente, é o de uma mata enfesada e dura, tracei a frase combatida porque a flórula indicada, diversa da que prepondera no sertão, me despontou aos olhos realmente com a última aparência. Oitava, anotaram-se, em todas as páginas, termos que vários críticos caracterizaram como invenções ou galicismos imperdoáveis. Mas foram infelizes com os que apontaram. Cito-os e defendo-os. Esbotenar, esborcelar, esborcinar, novo dicionário da
Língua portuguesa, de Cândido de Figueiredo. Insofregar, a tornar sôfrego, dic, contigraus, de Aulete. Preposterar, a inverter a ordem de qualquer coisa, tidem. Impacto, a metido à força, tidem. Refrão, a consideraram no galicismo. Replico com a frase de um mestre, Castilho, eis o eterno. Refrão com que nos quebram o bichinho do ouvido. Inusitado, a também se considerou francesismo. Em latim, inusitatus. Não notaram outros. Antes considerassem a página 296, linha 6ª. A deplorável tortura de um verbo intransitivo que sucessivas revisões não libertaram, e outros que exigem mais séria mondadura. Euclides da Cunha. 27 de abril de 1903.